Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e vamos estudar agora a lição de número 5, que o título é A Pia de Bronze, o lugar de purificação. Nós vamos estudar sobre o segundo móvel que estava no pátio, logo após atravessarmos o pátio e passarmos pelo altar de bronze, o altar de holocausto. Entre o altar e o santuário, nós vamos encontrar a pia de bronze. Era uma peça como uma bacia que recebia água, e a única peça do tabernáculo que não era para uso para Deus, mas era para uso para o sacerdote. Porque nas demais peças, alguma coisa é oferecida a Deus ou apresentada a Deus na maioria dos casos. Na pia, não, a pia é para uso do sacerdote. E o sacerdote usava para lavar, como o texto bíblico diz, as mãos e os pés. E ele deveria fazer uso constante dessa pia, porque ele estava sempre se sujando. Quando ele ia ao altar de bronze, ele pegava no animal, no sangue do animal, na gordura do animal. Ele também pegava nas cinzas, depois de recolher a cinza com o animal. O sangue e todas essas coisas produziam sujeira e, portanto, impureza cerimonial, e ele não poderia estar ministrando perante o Senhor com essa sujeira. Da mesma forma, para entrar no santuário, quando ele ia lá para substituir as lâmpadas, o azeite, e acender as lâmpadas, que ele pegava também no pavio e no azeite, ou quando ele ia até o altar do incenso para oferecer o incenso, ou quando ia substituir os pães da mesa da proposição, ele tocava nesses materiais. Por isso ele precisava de água limpa para manter-se cerimonialmente puro em todas essas situações em que tocava em sujeira e impurezas. Há uma coisa muito importante aí apresentada em Êxodo 30, 21, que Deus diz ao sacerdote que ele deve fazer uso daquela água para lavar-se, para que não morra. Ou seja, ele não podia apresentar-se sujo perante o Senhor e nem ministrar diante do Senhor com aquela sujeira, mas mantendo-se espiritualmente puro através daquilo que era físico, que era o lavar cerimonial, e portanto ele estava sempre aqui na pia lavando as mãos e os pés. A pia era feita de bronze, toda de bronze. É tanto que não sabemos que tamanho, que formato exato, se era redonda, se era quadrada, não sabemos que altura, não sabemos também como ela era transportada, porque outros móveis têm uma haste. Aqui não sabemos exatamente como ela era transportada. Mas sabemos da pia algo que não sabemos dos outros materiais, de outras peças. É de que material especificamente ela foi feita. Porque Êxodo 38:8 diz que ela deveria ser feita dos espelhos das mulheres que servem à porta da congregação. Eu quero lembrar para você que naquela época o homem não dominava ainda o trabalho com vidro. E hoje temos espelho de vidro com silício como base para o reflexo, mas naquela época não se dominava o uso dessas coisas. Então os espelhos eram feitos de metal polido. E então se pegava uma chapa de metal, aqui no caso o bronze, e polia com muito cuidado para que ele desse o reflexo. Claro que não era igual ao espelho que nós temos hoje, que mostra até os poros da pele. Era um espelho que mostrava uma imagem, mas não uma imagem tão aperfeiçoada como temos hoje. Por isso é que nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: hoje vemos como por espelho, mas quando estiver revelado o que há de ser revelado, aí veremos completo. Ora, você diz, por quê? Porque no espelho você não vê bem? Sim, porque o espelho daquela época não tem a mesma qualidade de imagem que nós temos hoje. Mas os espelhos das mulheres foram utilizados, a chapa de bronze que era o espelho, foi utilizado para fazer a pia. Isso mostra que quando o sacerdote chegava na pia e olhava para dentro dela, ele não só via uma água limpa, como um fundo que refletia, ou seja, todas as impurezas que houvesse naquela água, ele poderia ver, como poderia ver também a sua própria imagem
refletida nos espelhos e na água que estava ali na pia de bronze. Portanto, a pia é um instrumento de purificação, de limpeza. E aqui é importante nós observarmos que a pia estava entre o altar e o santuário. Ou seja, quem já passou no altar é que vai para o santuário e vai passar na pia. No altar, nós estamos em Cristo, porque morremos em Cristo e com Ele agora vivemos a nova vida da regeneração. Na pia, nós estamos com Cristo, porque já estamos nele, mas a cada dia estamos renovando a nossa condição espiritual diante de Deus. E a pia era utilizada água corrente para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes. Todo dia era renovada aquela água constantemente para ser utilizada. E a água nas Escrituras, ela nos aponta para qual o instrumento purificador e santificador da vida do crente. Quando lemos Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Ou seja, Paulo está dizendo que a água é o instrumento purificador que é símbolo das Escrituras Sagradas e que é por meio da palavra que nós somos limpos. Como Jesus ora por nós na oração sacerdotal de João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, é a palavra de Deus que é o elemento purificador e santificador do crente, que aqui é simbolizado e refletido na água que estava na pia, que nós precisamos utilizar. Isso quer dizer que nós precisamos da Bíblia Sagrada como instrumento de santificação, de purificação. Não apenas porque eu gosto ou deixo de gostar. Não é uma questão de preferência, é uma questão de sobrevivência. Alguém já disse: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Ou seja, eu preciso da Bíblia para a santificação da minha alma todos os dias. Lembrando que quando nós andamos pelo mundo e estamos em contato com as pessoas, tudo que vemos e tudo que experimentamos tem a ver com a natureza pecaminosa do homem. Se você vê um noticiário, se você lê uma revista, se você conversa com as pessoas, eles estão falando de quê? De pecado, de corrupção, de vício, de mentiras, de prostituição, de engano. Tudo isso é pecado. E essas coisas vão grudando na nossa alma e vão querendo se tornar como sendo parte do nosso ser. Mas Tiago escreve na primeira epístola dizendo que nós devemos nos livrar de todo o acúmulo de malícia e toda a impureza da nossa alma e receber com mansidão a palavra que é implantada em nós, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Assim como o corpo físico precisa da água para tirar a sujeira que vai causar mau odor e que vai trazer doenças para o nosso corpo, o corpo espiritual, o espírito do homem, precisa de limpeza para arrancar esse pecado que quer grudar em nós, e isso é feito através da purificação da água pela palavra. É a palavra de Deus que nos santifica. E essa santificação é refletida na água que o sacerdote lavava-se. Ele entrava para todo o serviço que fazia, mas tudo tinha que ser antes lavado. O texto diz, ao entrar e ao sair. Ou seja, tudo que fazemos, a nossa oração, a nossa evangelização e tudo que fazemos para o Senhor precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, que é o instrumento purificador e santificador para a vida de todos os crentes. Logo, a pia, ela nos fala sobre santificação, purificação, e aqui também há algo importante que nós precisamos refletir. É que o sacerdote, ele não tomava banho na pia. No primeiro dia, quando Moisés foi preparar os sacerdotes, Arão e seus filhos, para que recebessem o ofício sacerdotal, a Bíblia diz que ele os despiu e que eles foram lavados e que depois vestiram as vestes sacerdotais
e depois foram ungidos e devidamente preparados para esse local e esse momento em que estavam recebendo o sacerdócio da parte de Deus. Então o sacerdote já estava limpo, ele já tinha sido lavado completamente e todos os dias ele estava apenas precisando lavar as mãos e os pés, porque era com esses mãos e pés que ele fazia o serviço, ou andava, caminhava e pisava em sangue, em gordura, em cinza e tocava nas coisas, por isso precisava de uma limpeza cerimonial. Isso aponta para a nossa vida espiritual também, porque nós já estamos limpos em Cristo. Lembra João capítulo 15, que Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, na verdade, a ideia de Jesus ao lavar os pés dos discípulos era uma ideia de lavar somente os pés. Pedro diz: não, lava tudo, Jesus. Ele diz: não, eu só preciso lavar os pés, porque no mais você já está limpo. Isso quer dizer que nós já estamos limpos em Cristo. Ou seja, a santificação, ela precisa ser vista primeiro como um ato, porque no altar nós morremos em Cristo. E com Cristo, morrendo em Cristo, já operou-se em nós o ato da salvação, que inclui redenção, regeneração, remissão, propiciação, adoção, justificação e santificação. Ou seja, tudo já aconteceu num ato instantâneo em que recebemos a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Essa santificação que recebemos é uma santificação posicional. Nós estamos santos em Cristo. Mas é verdade que a nossa mente também vai ser santificada a partir daí, que Paulo diz aos Romanos que nós não devemos estar conformados com o mundo, mas renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Paulo vai falar também de aperfeiçoarmos a santificação, renunciando às coisas que para trás ficam. Ou seja, a santificação, ela é um ato no momento da posição que alcançamos em Cristo como santos quando morremos no altar. Mas ela também é um processo que vai ocorrer desde esse momento da aceitação da nossa salvação até o dia que fomos recebidos no céu, porque lá no céu aí nós teremos uma santificação completa, absoluta e definitiva. Enquanto isso, entre o ato da salvação e o ato da glorificação, nós temos uma santificação que é um processo que é gradual, progressiva e constante, que precisa haver em nossas vidas. Todos os dias nós vamos buscando a santificação do corpo, que 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam santificados e plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o constante lavar na pia significa a palavra de Deus trabalhando em nós e eliminando em nós, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, toda a influência do mundo, para que nós possamos estar cada dia sendo livres da influência do pecado. Em Cristo, nós morremos no altar e fomos livres do poder do pecado. Agora na pia, nós vamos sendo livres através da santificação constante da influência do pecado. E quando um dia chegarmos no céu, na santificação final que a glorificação nos dará, aí estaremos livres para sempre da presença do pecado. Por isso é que nós precisamos da Bíblia Sagrada para cada dia estarmos sendo santificados, vendo como um espelho aquilo que é o que representa o que precisa ser eliminado na nossa vida e deixando a palavra de Deus trabalhar isso em nós e nos lavar cada dia pela lavagem da regeneração e da limpeza que cada dia nós vamos recebendo através das Escrituras Sagradas. Até a próxima lição. Deus abençoe a todos.